Hey, what's up? Mr. Teacher Paulo aqui e nessa live de hoje que vai ficar aqui salva para vocês e para vocês que estão assistindo agora, nós vamos falar sobre como melhorar a pronúncia. Vamos falar também sobre o tal do senhor sotaque e como que a gente pode reduzir o nosso sotaque. Ok? Então vamos lá. Para início de conversa, todo mundo, qualquer brasileiro, tem dificuldade para falar. Isso é um fato. E quando eu escuto que alguém não tem dificuldade para falar, a não ser que essa pessoa já seja fluente na língua e tenha estudado muitos anos, eu converso com essa pessoa. E na primeira frase que a pessoa fala comigo em inglês, eu já sei que a pessoa tem dificuldade para falar. Na primeira frase. Primeira frase. Manda um how are you doing, você sabe que a pessoa está com alguma dificuldade na pronúncia, ou no sotaque, ou talvez na cadência da fala. Isso é uma coisa normal. Então, eu estou falando isso para mostrar para vocês que a minha pronúncia era bem ruim. Era bem ruim. Assim como pronúncia de qualquer idioma quando você está aprendendo. É uma segunda língua, não é o português. Então, nós estamos acostumados com a fonética do português. E o português ele é uma língua fonética. O que é uma língua fonética? Uma língua fonética é aquilo que o que está escrito você consegue simplesmente repetir e ler. O inglês ele não é uma língua fonética, diferente do português. Então, o português, se tiver escrito, eu falo isso sempre nas lives do Instagram, se o português estiver escrito FACE, vai ser face, né? Nosso rosto. FACE. A mesma palavra tem a mesma escrita em inglês, só que a pronúncia não vai ser face, nem face. Vai ser face. Face. Olha só, bem diferente de face. E essa é uma palavra que a gente conhece muito bem por causa do Facebook. A gente fala Facebook em português, porque a gente abrasileirou. E não é errado abrasileirar quando você fala português. O grande erro está quando você traz essa abrasileirada quando vai falar inglês, porque ninguém vai te entender. Ninguém. Se você chega para um gringo e fala Facebook, ele não vai saber do que você está falando. A não ser que você esteja em um contexto já falando de outras redes sociais, e aí você menciona o Facebook e ele vai rir, com certeza, não da sua cara. Ele vai rir porque é muito engraçado esse som para o inglês, já que a pronúncia da marca, que não é uma marca, na verdade, o Facebook, é o livro da escola, né? Onde eles tiram as fotos da escola, sabe? Aquele livro que tem todo filmezinho americano, uma série. Então é o Facebook. Facebook. Não tem um som a mais no E, não é face, e não tem um som a mais no book, não é book. Ok? Então, Facebook. Facebook. Então, esse é o grande problema para nós, brasileiros. Você pode até ler bem, você pode escrever bem, porque você trabalha com tecnologia da informação, você mexe com computador, você está fazendo mestrado em alguma coisa e conseguiu passar na prova do mestrado em inglês, mas na hora de falar, nos Estados Unidos, ninguém vai te entender. A não ser que você comece a tomar um cuidado e comece a buscar o estudo da pronúncia e de como, não nem o sotaque, mas suavizar um pouquinho o sotaque. Não perder, porque você não vai perder. Esqueça isso. Só perde o sotaque quem tem até 10, 12 anos, que ali é o momento que o seu céu da boca para de se adaptar. Por isso que criança não tem sotaque. Meu filho veio com 7 anos para os Estados Unidos, ele não tem sotaque nenhum brasileiro falando inglês. Ele tem um sotaque 100% americano falando inglês, e ele tem um sotaque 100% brasileiro falando português. Por quê? Porque ele veio com 7 anos, a idade perfeita, onde o palato, que é o céu da boca, não tinha fechado ainda. Então, quando você fala, talvez você não saiba disso. Quando nós estamos aprendendo um idioma, o nosso céu da boca vai tomar o formato daquele idioma. Então, o céu da boca de um chinês não é igual ao de um brasileiro. O céu da boca de um brasileiro não é igual ao de um português. O céu da boca de um português não é igual ao de uma pessoa que fala espanhol da América do Sul. Assim como não vai ser igual ao da Espanha. Então, cada língua tem um formato diferente do céu da boca. Porque o idioma e o toque da língua no seu céu da boca, dependendo da língua que você vai falar, vai modificar, como se fosse uma massinha. E aí depois de, se eu não me engano, é com 13 ou 15 anos que fecha, tipo, solidifica o céu da boca. Quem faz medicina, quem estudou odontologia, quem é dentista, sabe do que eu estou falando. Isso aqui é altamente, por isso que as crianças
não podem chupar dedo, né? Porque pode subir o céu da boca. Vocês já tiveram esse problema em alguém na família? Eu já tive. Não comigo, mas com a minha irmã. Então ela chupava o dedo e o céu da boca subiu. Por quê? Porque isso aqui é, no início da vida, ele é totalmente maleável. É igual água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é o nosso céu da boca, só que ele tem um limite. Então, se você começou a aprender inglês e você não tem 7 anos de idade, 8, 9 ou 10, esquece, você não vai perder seu sotaque. E que bom que você não vai perder o seu sotaque. Que lindo, que bom. Você não vai perder o seu sotaque porque o seu sotaque é legal, se ele for suavizado, né? O sotaque ele não pode influenciar a pronúncia. Mas como assim sotaque e pronúncia? Não é a mesma coisa? Não. Eles estão conectados, mas eles são diferentes. É tipo que nem os seus dedos e a palma da sua mão. Eles são diferentes. Não é verdade? Os seus dedos têm algumas irrigações a mais. A palma da sua mão também tem. Eles fazem parte desse conjunto chamado corpo. Só que cada órgão tem a sua função. Então, pronúncia e sotaque são diferentes. Apesar de saírem do mesmo lugar, são diferentes. Então, o sotaque você pode suavizar para que ele não atrapalhe na sua pronúncia. Vamos falar do sotaque de uma maneira mais clara, para falar português com vocês, não ficar falando lero-lero de faculdade de inglês. No nosso popular, o sotaque ele seria mais ou menos a cantoria, sabe? Tipo agora, o sotaque ele pode influenciar a pronúncia, mas geralmente o sotaque é aquele sonzinho mais arrastado, um, uma pronúncia um pouquinho diferenciada, uma musicalidade. Esse é o sotaque. Já a pronúncia, ó, tipo falar banana e banana, é uma diferença de cultura e é de sotaque também. Porém, esse caso, banana e banana, você está mudando um pouco a. Você não muda a pronúncia em si, mas esse sotaque afeta um pouco a sonoridade. Então, esse é o que eu digo que você nunca vai perder. Você pode diminuir, mas sempre vai ter. Já viu um gringo falando português? Por mais que ele fale o português muito bem, uma hora você vai perceber que ele é gringo. Tipo agora, eu estou falando. E às vezes uma coisinha. Talvez um T, que é um pouco mais soprado, você vai perceber, ou um R mais do interior, que o cara é um gringo. Porque ele vai soltar alguma diquinha de sotaque que ele tem do idioma dele. Vamos para a pronúncia. Sotaque fica com você, tem como diminuir. Pronúncia. Como melhorar a pronúncia? Agora pega o senhor seu caderno. Porque depois que eu terminar de falar, eu não te dou 2 horas para você esquecer tudo que eu falei. Pegue o caderno, pegue o seu lápis, pegue uma caneta e vamos anotar. Com certeza todos já trouxeram o caderno, lápis, né? Não estão digitando, estão anotando, né? Porque sabem que digitar não aprende, tem que anotar. Quando você anota, você desenha, e quando você desenha, você trabalha os 2 hemisférios do seu cérebro. Vamos anotar. Número 1, essa dica é uma dica que transformou o meu inglês por completo no quesito pronúncia. Minha pronúncia hoje ela é perfeita para um não nativo. Inclusive, eu recebi de uma aluna do curso, eu não lembro que foi, não sei quem foi, a aluna da turma 2. Ela estava falando comigo ontem. Meu Deus, me perdoe se eu esqueci o seu nome e você estiver na live, é porque são muitos nomes. Ela me disse que, conversando, ela indo pro médico, conversando com os médicos, eles perguntaram como é que você está melhorando o seu inglês. Aí ela falou que fazia meu curso e mostrou vídeos meus falando inglês. E os médicos falaram, nossa, ele fala igual nativo. Então, os médicos nativos se impressionaram com a minha pronúncia. Então, se eu tenho uma pronúncia hoje do jeito que ela é, eu passo como nativo, aqui as pessoas falam, poxa, eu achei que você tinha nascido aqui, mas tinha algum pai de algum outro país latino. Porque de vez em quando a gente consegue pegar algum sotaque, mas é praticamente um americano. E por que eu não forço? Se eu quiser forçar e tirar o meu sotaque, eu consigo fazer. Mas aí não seria o Paulo, seria um fake. Que nem muita gente está na internet fazendo um inglês fake. Eu gosto de soar natural. Então, quando eu falo inglês, é 100% natural. Parece que essa é a minha língua, que é a minha primeira língua. Não parece que é a minha segunda língua. Porque eu não fico forçando, sabe? Que nem algumas pessoas fazem. Então, eu quero que você entenda isso.
essa técnica que eu utilizei, você vai achar a técnica mais besta do mundo, talvez você já faça, e você se sinta um besta fazendo. Mas é uma das coisas que vai transformar a sua pronúncia. Só que para você fazer isso, você vai ter que ter um bom humor e não faça na frente dos outros. Por favor, não estude o English Evolution na frente dos outros. Não faça os exercícios que eu te passo na frente dos outros. Não fique assistindo a minha aula na frente dos outros. Por quê? Porque quem vê de fora vai te achar um idiota. Aí vai falar que você é idiota. Aí você vai se sentir um idiota. Aí você vai parar de fazer o curso. Porque você está ouvindo um idiota falando de você. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então, não fale nada, não conte os seus sonhos. Estude, a gente está falando isso no grupo hoje, do grupo 3. Não conte para ninguém, não ser seu marido, sua esposa, que você está fazendo esse curso. Mostre resultados, porque palavras até convencem um ou outro. Agora, a sua atitude de daqui a 4, 5 meses estar falando inglês, isso vai arrastar e vai mudar qualquer opinião contrária contra o curso. Então, não fale do curso. A gente não precisa que você saia falando do curso, porque isso vai acabar te prejudicando. Fale inglês daqui a 4, 5, 6 meses e aí sim você vai ter tranquilidade para já mostrar para os outros que realmente o que você está fazendo e as técnicas que para eles são idiotas, bestas, funciona, tá? Então essa técnica, ela é uma técnica milenar que eu inventei. Sensacional. Técnica milenar que eu inventei, mas vamos lá. Ou comece a assistir americanos ou britânicos, se for o seu caso, falando em português. Indico para vocês assistirem o Tim. O Tim ainda tem bastante sotaque. Tim, meu amigo, do Tim Explica. O amigo gringo ainda tem um pouco de sotaque. Então assista e observe como é que é a pronúncia deles no português. Procure depois gringos que tenham mais sotaques do que eles e comece a perceber aonde que no português que eles soam diferente de nós. Anote isso. Assista gringos falando, americanos ou britânicos, ingleses falando português. E perceba o que é que eles pronunciam, que dá para saber que eles não são brasileiros. Já vou dizendo, o P deles nunca vai ser igual ao nosso. Nem o B, nem o K, nem o T, nem o D. Pode observar, não é igual ao nosso. Observe o som de explosão, já é explosivo, o som de pf, que eles fazem ao pronunciar essas consoantes. Preste atenção nisso. Observe o R deles do interior de Minas Gerais ou do interior de São Paulo. É de Uberaba, Berlândia ou, sei lá, de Ribeirão Preto. É toda hora o R, que a gente chama de retroflexo, porque a língua faz né? Esse é o R do interior. Falta de ar, falta de ar. Esse ar tá úmido. Observe o R, observe essas consoantes que eu falei e observe aonde que tem uma leve entonação. Onde muda? O que é diferente do nosso? Como é que é a pergunta deles? Será que eles estão subindo aqui ou subindo ali? Observe isso. São pequenos detalhes. E nesses pequenos detalhes, você vai começar a fazer a mesma coisa que eles fazem. Como assim? Eu quero que você comece a falar como se você fosse um gringo. Você não precisa falar com a gramática errada, você só tem que começar a praticar a falar como se você fosse um americano ou excuse me, ou como se você fosse um inglês. Porque assim, fazendo essa técnica que soa bem imbecil pra gente, por isso que eu falo, não faça na frente dos outros. Porque as pessoas vão achar que você é um besta. Vai soar bem bobo, pode soar bobo para você. Mas quando você está fazendo isso, você está fazendo uma prática de pronúncia americana ou britânica. Você está simplesmente imitando o sistema fonético deles, só que falando a sua língua. Então você consegue praticar e melhorar a sua pronúncia, suavizar o seu sotaque, sem ter que ficar preocupado, porque no início a gente ainda não consegue conversar em inglês. Não é todo mundo que consegue começar do nada a falar inglês com todo mundo. Então você pode começar a falar, por exemplo, você pode começar escondido no seu quarto
a falar: olha, eu quero aprender inglês porque eu preciso viajar para a América. E em algum momento desse seu treinamento fazendo esse sotaque que parece besta para você, eu quero que você mude para o inglês e fale qualquer frase que eu falo no curso. Por isso que é importante que no curso você assista e anote. Porque você assistindo e anotando, você vai ter frases feitas para você praticar. Então eu quero que você, falando desse jeito, igual um gringo, você comece a falar frases que já estão no curso. But, for example, ó, já fui para o, por exemplo, for example, where are you from? Você tá vendo? É a mesma sotaque. Já fiquei americana. É o mesmo sotaque, é a mesma pronúncia. Então agora eu vou mudar para o inglês e observe que é a mesma cadência, é a mesma pronúncia e é o mesmo lugar onde eu coloco o som. So if I start speaking English right now, ou mudar para o português, you will see that there's no difference between minha versão em português and my version in English. So this helps a lot your pronunciation, and this will actually help you reduce your Brazilian accent. So é a mesma coisinha, você só tem que começar a praticar. Isso foi um divisor de águas no quesito pronúncia e sotaque para mim. Então, ninguém fala disso. Quem fala isso? Ninguém fala, porque parece imbecil. E o que parece imbecil é porque é fora da caixinha. Sabe, a gente está acostumado, a gente acha que o que é normal e que todo mundo faz é o certo. E não é. Porque se o que todo mundo faz fosse o certo no inglês, todo mundo no Brasil falava inglês, não só 3%. Vocês não estavam fazendo meu curso. Não é verdade? Então, o que é normal não é certo. O que é o padrão, não o tradicional. Se o tradicional fosse bom, todo mundo era fluentão no Brasil. Que nem boa parte da população em Portugal é. O pessoal de Portugal, muitas pessoas falam inglês. E um inglês excelente. Na Argentina. Mas no Brasil a gente acha que sair do tradicional é besta. Então por isso que eu falo, não faça nada na frente dos outros. Não faça nada nesse curso na frente dos outros. Mostre o seu resultado depois. Deixe que o seu inglês fale por você daqui a algum tempo. Então anotou? Imitar um americano todos os dias, escondido dos outros, pelo amor do seu inglês. Tá bom? Técnica número 1. Técnica número 2, o tal do R. Coloca assim, o R do inglês. O R no inglês. Anote, por favor. Please. Anote. O R no inglês. Se não o som, um dos sons mais importantes, não é o mais importante, porque todos tem muitos. Tem muitos sons que são importantíssimos, mas o R, ele vai te diferenciar no mercado de trabalho, na hora que você pronunciar esse bendito R em inglês. Eu sou de Brasília. Brasília tem o mesmo R do Rio de Janeiro e de alguns outros locais do Brasil, Nordeste também. É o R de porta, parece que eu estou escarrando, né? Porta, porteiro, portão. Esse é o R, né? Ali no meio. É o mesmo R do início para todo o Brasil. É rato, né? Em alguns locais do Brasil tem gente que fala rato ainda, né? Mas o meu R de Brasília é ra, ra e ra. Começar, rato, porta. No início, no meio, no fim vai ser ha, 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 ha. Em outras partes do Brasil, o seu R pode ser porta, porteiro, portão. Parabéns, você já tem um R do inglês. Só que ainda está fraco, porque o do inglês é muito mais exagerado, é muito mais do interior. Muito mais. Se você tem um R, parabéns, você tem um R do espanhol, mas não do inglês. Nunca use esse R, nem o no inglês. Porque o único R, o único som do R no inglês é o som do interior de Minas, interior de São Paulo, acho que do interior de algumas partes do sul do Brasil também. Talvez centro-oeste, não sei. Eu sei que esse é o R. Só que o interior só usa esse R onde o R está no meio da palavra. Ou no final. Ah, eu tenho que falar. Né? No final ou no meio.
Já no início, o pessoal do interior não fala rato, ele fala rato, não é verdade? Então não é rato. Já no inglês, no início, rato em inglês é rat, não é hat, nem é rat. É rat. Rat. Ra, re, ri, ro, ru. Em português, você talvez tenha aprendido na escola o trava-língua, o rato roeu a roupa do rei de Roma, para falar o R de risco, de risada, de rabanete, rabada, rabanada, de Ricardo, Ruanda, rindo. Já em inglês, para você praticar o R, mais uma técnica que talvez você acha bobo, é falar o rato roeu a roupa do rei de Roma do interior. Então vai ser o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tem muitas pessoas que não sabem falar o R. Vou ensinar agora como é que se faz esse R do interior. Primeiramente, tente imitar alguém do interior. Fala porta. Se você não conseguir falar porta, se você fala porta ou não sei, se sua língua trava, o R começa com o som de U. 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 Você faz U, vai. Se você não consegue fazer o R, fala U. Aí a sua língua vai subir. Subiu, encostou no céu da boca. Aqui, ó. Encostou, você vai fazer com que um som de outro U saia. Agora você faz um som de A. Aí você fala rato. Ou você simplesmente sobe sua língua, encosta no céu da boca e tenta fazer uma vibração com ela. Porta, porteiro, portão. Ou dobra ela para trás. Não se engasgue. Então é assim que você faz. O som do R é ra. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Pratique isso junto com essa outra técnica de imitar um americano ou um britânico. O R no britânico, no final das palavras, já são outros 500. Eles geralmente omitem o R no final, ok? Às vezes no meio também, se tiver um esquema de vogal, consoante, depende da palavra. Mas no início, no britânico, ou americano, irlandês, escocês, que seja, tirando o indiano, todos esses outros, no inglês britânico e as variações do britânico e o americano, no início sempre vai ser ra. Então, rat, risk, que é risco, direita, que é right, tá? Não é height, não é right. Então, no meio, Ferrari. Ferrari tem R no meio, 2 R's no meio e R no finalzinho. Então não é Ferrari, é Ferrari. Parece que tá latino, sei lá. Ferrari. Então Ferrari é Ferrari. Rest. Burger. O hambúrguer, o tal do Burger King ou Burger King, dependendo da sua pronúncia, é Burger King. Burger King. Hamburger. Bra. Sutiã. Bra. Você tem um sutiã? Bra. Do you have a bra? Bra. Ok? Irmão. Brother. Ainda tem no final, né? O R. Bra e R no final. O mundo tem o R ali. World. Palavra. Word. Tem o verbo to be are. You are my fire. Fire. Inverte o som do fire, não é fire, é fire. Ferro, iron. Não iron, iron. R, anota o R nessa sua vida. O jovem, minha jova. Próximo som. T. Bendito T, anote aí. O T. Observe o T. O T, ele é de suma importância. Porque o T, meu jovem, minha jovem, se você for de Brasília, se você for do Rio, em algumas partes do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Sul, você vai falar um T que não tem nada a ver com o inglês, que é um dos maiores erros que eu cometi na minha vida e um dos maiores erros de quase todos os brasileiros. Que é utilizar o T como se ele fosse um TCH. E eu faço isso porque eu sou de Brasília. Então, eu não falo que eu tenho uma tia, eu falo que eu tenho uma tia. Minha tia é casada com meu tio.
E essa regra desse T vai servir também para o D em inglês. Então já coloca aí no seu caderno o T e o D. Tome cuidado, porque o T e o D do inglês não tem nada a ver com tio, nem dia, não é bom dia, não é meu tio, não é. Cara, não tem tchau, não tem TCH. O T no inglês é idêntico ao T do interior de Pernambuco. Se você é do sul e fala com esse T, meu tio, minha tia, parabéns. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Coloquei um dio. O dio faz bem para tentar no controle de criança. Então, dia, dele, dele. A gente fala dele, mas eu falo dele, mas falo dia. Por que que eu coloco esse som de já? Já, ju. A gente fala DJ, cara, não é DJ, é DJ. É D, A, B, C, D, não A, B, C, G. G é G, DJ é GJ. Olha como é que a gente tem um vício e traz para o inglês. Inglês não é português. O T do inglês é do interior de Pernambuco. Juninho Pernambucano, jogador de futebol, você conhece. Escute aquele cara falando português que você imita o T dele no inglês, seu T vai ser perfeito. Então, como é que é o T do interior do Pernambuco em algumas partes, outras partes do Nordeste, talvez no Sul também tenha isso, ou São Paulo, eu não sei. Se você tem alguém que fala bom dia, ou meu tio, minha tia, siga esse modelo de pronúncia. Em inglês, sempre o T sozinho ali no início com alguma vogal, ele vai ter o som de T, o sopro. Por que eu digo interior do Pernambuco? Porque no interior do Pernambuco, além de ser de igual do, tipo, por exemplo, da Paraíba é bom, é dia. Di, esse D é forte, di. Não tem sopro. Já no interior de Pernambuco é dia. Ó, d. Perfeito D do inglês. Britânico-americano. Bom dia. Bom dia. Dia. Meu tio. Ó, não é meu tio. Tio. Tio é Paraíba. Tio. Faça isso. Pega uma folha de papel, coloque na frente da sua boca, deixa ela segurando aqui, ó, e faz tio. Se for tio e não sair o ar, não saiu ainda bom. Se você falar tio e mexeu a folha, fez o T perfeito. Tio. Então não é teacher. Já tá ótimo. Teacher é melhor do que teacher, que quase todo mundo fala. Teacher não existe. É teacher. Teacher. Mister. Tô mexendo aqui, desculpa, tô dando joelhada. Mister Teacher Paulo. Paulo. Ouviu? O meu P? Paulo. Mr. Olha o R. Cuspi. Teacher Paulo. Mr. Teacher Paulo. Esse é o meu canal. É assim que pronuncia. Em inglês, esquece o português. Esquece o bairrismo. Esquece, sei lá, talvez se você tiver alguma coisa. Ah, não gosto desse sotaque. Não interessa o que você gosta ou não. A gente está falando de inglês, não está falando de bairrismo brasileiro. Em inglês, o T é assim. E não tem como mudar. Então é tsa, te, ti, to, tu. Tsa, te, ti, to, tu. E o D é a mesma coisa. Da, de, di, do, do. Em alguns momentos, você vai ver que não existe essa necessidade de jogar tanto ar na palavra, tá? Em outros, você vai perceber que realmente é uma diferença grande de um som para o outro. Então, em inglês tem essas frescurinhas, mas você anotando tudo isso e repetindo, e assistindo essa live de novo e fazendo esses exercícios, esses testes, você vai ver como a sua pronúncia vai dar um salto absurdo. Mas é prática. É prática. Até que você sinta confiante, pratique. Não espere ficar bom para praticar, porque você nunca vai ficar bom. Assim como eu nunca vou ficar bom. Porque na nossa cabeça nunca tá bom. Não é verdade? Então, o nosso objetivo nesse curso é praticar, praticar até conseguir. Não é ficar bom e depois tentar. É tentar e falhar. Tentar e falhar. Até conseguir chegar onde você quer chegar. Ok? T e D, mesmo esquema. Bom dia. Oh, meu Deus. Exagerei no Deus, mas tô mostrando como é que é no inglês. Ok? Doutor. Doutor. Se fosse um gringo, ele falaria: Doutor, você está precisando de alguma ajuda? Então, esse seria um gringo falando português com muito sotaque. Por quê? Sotaque, tá vendo? D, 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 P.
P de Paulo, P de Priscila, P de Pokémon. O P, ele tem sopro. Então, não é pizza, é pizza. O T também tem sopro. Não é tênis, é tennis. Tá vendo como é que diferencia o som de um pro outro? Você escuta alguém falando, I want a pizza. Brasileiro. Você escuta alguém falando, can I have a pizza? De onde é? Não sei. Não sei. Talvez você nem diga que é americano, mas você vai falar, não é brasileiro. Não é ruim ser brasileiro. Mas é que a gente está com um vício de linguagem tão grande que se você não tenta melhorar a pronúncia, você fica com o inglês do Joel Santana, que a gente faz essa brincadeira, essa comparação. O inglês do Joel Santana é um inglês extremamente carregado de vícios de pronúncia do português e de sotaque. Joel Santana, o Gavin, fez um vídeo colocando uns 5, 6 americanos para ouvir o Joel Santana falando inglês. De 5 ou 6, 2 conseguiram entender depois de repetir várias vezes o que ele falava. E ainda entender com uma certa dificuldade. Ele falou isso? Ou foi isso? Então, a questão aqui não é, eu sou brasileiro. Não, a questão aqui é, eu preciso ser entendido. Eu preciso passar a minha mensagem. Em inglês, se você fala beach e se você fala bitch, você falou praia e cadela e outros xingamentos. Então a diferença entre um I e um E é a diferença entre você pedir um lençol na sua cama ou na sua mesa e pedir merda na sua mesa e na sua cama. Inglês não é português. Então um I e um E que muitas pessoas falam, inglês não precisa dessa frescura. Precisa. Porque inglês não é português. Esse é o princípio da conversa. E inglês não é fonético. Então, um I e um E, às vezes um O e um A, mudam a palavra. Olha só, um outro exemplo de I e E. Fill é encher. Fill it up. Encha. I have to fill the tank. The gas tank. Preciso encher o tanque de gás. Se você falar I have to fill the gas, fill it up, fill é sentir. Aí você está falando, eu tenho que sentir a gasolina. Não faz sentido. It doesn't make any sense. Não faz sentido nenhum. Então, a diferença do U pro A. Full é tolo. Full é cheio. U, A. Pequenas coisas. Pequenos detalhes te colocam num embaraço. Qualquer embaraço, vai que tem alguém que fala em espanhol. Te coloca numa situação constrangedora. Embaraço em espanhol, embaraçada é grávida. Então é muito importante você saber que a pronúncia ela é primordial. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu não quero, por favor, que você vire uma neurótica ou um neurótico de pronúncia. Eu não quero que isso te impeça de tentar. Tente, porque é só tentando e errando. Presta atenção. É só tentando e errando que você vai aprender. Ninguém aprende acertando porque ninguém acerta se não tentar. E quem tenta erra. Que é ponto final. Você vai errar. Mas já vai com essa ideia. Eu tô indo para errar. Porque no meu erro eu consigo aprender. A cultura americana, vamos um pouco para a cultura americana em relação ao erro. Eu cresci no Brasil e na escola, cara, a minha infância toda e minha adolescência na escola, a gente cantava sempre assim: se você errasse uma vez, já era motivo de chacota. Se você errasse 2 vezes, eles tinham que cantar a música. Não sabe, vai ter que aprender. Orelha de burro, cabeça de ET. Então, olha que legal. Olha que legal. Que bonito. Olha que maneiro. Tu erra uma vez na frente dos seus familiares, na segunda eles falam, que moleque burro. Que menina burra. Você é muito burro.
Então a gente cresce numa cultura de que quem erra é burro. Vamos agora para a cultura americana. Olha como é que é a cultura americana. A cultura do fracasso e do erro. Os Estados Unidos, em toda a Olimpíada, sempre é em primeiro lugar. Mas você sabe por que eles sempre estão em primeiro lugar? Porque a cultura deles diz o seguinte: você só acerta quando você continua até conseguir. Isso é acertar. Acertar para um americano, talvez para um inglês, é errar várias vezes até que você tenha as ferramentas e o caminho certo. Você tem 5 caminhos. 5 possibilidades, em uma delas tem o seu sucesso. A gente erra na primeira, no máximo na segunda já parou. Você tem agora só 3 chances de errar. Na verdade, 2, porque uma vai dar o seu prêmio. Você está entendendo o que eu estou te falando? O americano é assim, ó. Errei na primeira, beleza, faltam só 4 para eu errar ou 3. Errei na segunda, opa, tô chegando lá. Errei a terceira vez, caramba, que vacilo meu. Mas eu tô aprendendo. Errei a quarta vez, meu amigo, a próxima eu acerto. Quinta vez acerta. Você está entendendo o que eu tô te falando? Você só vai parar nesse curso, se você for um vencedor, quando você estiver falando inglês. Agora, se você tiver um pensamento de derrotado, de fracassado, daqui a pouco você vai falar, poxa, não estou aprendendo, minha pronúncia não está boa. Meses, tipo assim, é inaceitável. Tem gente já pedindo, não, professor, libera logo um novo módulo, porque senão não vou querer mais continuar. Que pensamento é esse, cara? O curso começou há alguns dias, o pessoal da turma 3. Tem gente querendo desistir da turma 2 e da turma 1, porque não está conseguindo pronunciar do jeito que queria. Então, use o seu erro, a sua falha, para ser um combustível para você acertar. Eu não nasci americano, e se eu nascesse americano, eu não nasceria falando inglês. O meu filho, Mr. Teacher Baby, é americano e não fala inglês, fala português. Ele vai ter que aprender inglês na escola, porque a gente só fala português em casa. E se a gente falasse só inglês em casa, ele ia ter que aprender inglês, assim como ele está aprendendo português. Então, eu não sei que viagem é essa. Tira isso da sua cabeça, de achar que você tem a obrigação de meses aprender a falar igual o Paulo. Você não é o Paulo, entenda isso. Você não é um nativo, você não é um professor de inglês, porque você não tem o que ele passou. Você não passou pelo que ele passou. Se a minha pronúncia é melhor do que a sua hoje, que o objetivo é você ser melhor do que eu, esse é o meu objetivo. Daqui a alguns anos, você ser igual o Mr. Teacher Júnior. Melhor do que eu. Mr. Teacher Júnior começou aprendendo comigo, depois viemos para fora e estourou no inglês. Veio para cá pequeno. Fala muito melhor do que eu hoje. Com os meus 20 anos brincando com inglês. Ele com 3 anos já fala melhor que eu. E esse é o objetivo, é que você fale melhor do que eu. Porque você está aprendendo as coisas que eu levei 10, 15 anos para aprender. Você está aprendendo numa live. Você está aprendendo num videozinho de 5 minutos. Num vídeo de 5 minutos você aprende mais do que você aprende talvez num curso de 1 ano, 2 anos. Em 5 minutos eu te ensino o que as escolas nos obrigam, professores, a não te ensinar. Essa é a realidade do nosso país. Então o objetivo desse curso é te ensinar. Mas você só vai aprender se você continuar. E toda vez que você se sentir, eu não estou querendo estudar, estude. Estude. Porque é naquele dia que você vai ter os melhores resultados. Escute o que eu estou te dizendo. Beleza? Vamos lá. Falamos da pronúncia imitando um gringo. Falamos do R, retroflexo do interior. Falamos do T, do D. Falamos do T, D e P. Ok? Segurou nisso aí, você já tem 5 dicas sensacionais para você. Vamos agora falar da pronúncia do TH. O TH, ele é uma coisa assim sensacional. Sensacional. No Brasil, quem fala com a língua presa tem que ir no fonoaudiólogo e trabalhar a pronúncia para parar de falar assim. Por exemplo, exemplos de pessoas com a língua presa famosos. Temos o Lula, ex-presidente Luiz Inácio, temos o Romário, né? E várias outras pessoas. Muitas pessoas. Talvez você tenha a língua presa. Talvez sua língua presa seja no R ou no L, no P.
Mas estou falando de língua presa no S, no Z, né? Quando você vai olhar alguém com língua presa, eles falam assim. Assim. E esse som, o sapinho toma sopa, o sapinho toma sopa. Isso é um exercício que alguns professores fazem. O sapinho toma sopa. Esse som, ele é necessário. Ele não é uma coisinha tipo, ai, será que eu faço? Não. Ele é um som necessário no inglês. Quando você encontrar palavras com TH, e você vai encontrar all the time, o 2 já tem TH. Eu já tive que usar a língua entre os dentes. Só que para mim já se tornou algo natural. Então o TH em inglês, ele vai ter dois sons. Três, mas esse terceiro a gente deixa para os nomes próprios. Por exemplo, Thomas. Thomas não vai ser Thomas, nem Thomas. É Thomas mesmo, som de T. Thomas. Thomas Jefferson, né? Um nome incrível da história dos Estados Unidos, responsável por assinar coisas que ninguém queria assinar. Estava lá ele assinando. Thomas Jefferson. Thomas. Ok? Então, em alguns casos, o T tem som realmente. O TH vai ter som de T, mas tipo, geralmente nome próprio. Tirando o nome próprio, o TH ele tem duas pronúncias quando estiver o TH. Por exemplo, a frase The book's on the table, né, que a gente conhece no Brasil, The book is on the table. Primeiro que não é D, esse TH que é the. Olha só onde vai minha língua. Vou te abrir aqui a página do vídeo para olhar se eu estou fazendo. Eu acabei de abrir aqui do YouTube e vocês que estão no YouTube perdidões, sai do YouTube, vá para a plataforma. Você sempre entra na plataforma, nunca no YouTube. YouTube não. YouTube não. Estão aqui olhando para mim. O TH, seja ele tem dois sons, o vozeado e o desvozeado. Vozeado e desvozeado, professor, que complicado. Um vai vibrar e o outro vai soprar, tá? Um é o Lula falando Palocci. Palocci. E o outro é você imitando uma abelha. Eu estou exagerando, obviamente. Quando você for observar, alguns nativos realmente exageram a vida inteira, principalmente alguns cantores, como Britney Spears, ela sempre vai estar com a língua mesmo para fora dos dentes na hora de falar. Mas são algumas pessoas. Nem todos colocam a língua tão assim para fora. Não é, tá? Não é sair dando língua para ele. É a língua entre os dentes. Você não vai morder. Você não vai morder. Você só vai deixar ela morta aqui. É como se você tivesse deixado sua língua adormecida. É como se você tivesse tomado uma anestesia nessa sua língua. Mas você só vai utilizar. Você só vai utilizar essa língua assim quando tiver o TH, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não fica falando com essa língua para fora, porque vai achar que deu algum problema em você, um derrame, alguma coisa assim. Tá? Então apareceu o TH, a língua adormeceu. Põe ela no meio dos dentes. Apareceu um TH, ou vai ser soprano, ó, teste. Palocci, sapo, sapinho. Birthday, bathroom, banheiro. Com, with, sem, without, ó, through, o drive-thru, né? Drive-through. Three, o 3, three. Então esse é o soprado, Palocci. E esse TH é o TH sem vibração. Coloca a mãozinha na goelinha aqui, ó, no pescocinho. Fala obrigado. Não é thanks. Thanks são tanks. Thanks. Deixa o ar passar. Tem que sentir o ar. Não aperta. Deixa a língua morta. Thanks. 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 3. T-H-R-E-E. Re. Three. 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 Estou exagerando e exagere para que o seu cérebro se acostume com o exagero e depois ele vai automatizar o processo e você vai falar depois birthday. Three. Tá vendo? Minha língua não está indo mais para fora como ela ia no exemplo que eu estava te dando. Oh, thank you. Eu não preciso fazer thank you. É thank you. Three. Bath. Bathroom. Birthday.
prática. Não se desespere, isso é uma live, tá? Repita essa live. Assista daqui a um mês de novo. 2 meses, volta para essa live de pronúncia. Ela vai ficar aqui salva, tá? Aqui na nossa plataforma, não no YouTube. Ok? E o outro é a vibração. Então, por exemplo, the book is on the table vai ser the book. The book. A maçã, the apple. The apple. O som muda porque maçã é vogal e vira the, não vira the. Mas é a mesma escrita, só muda o som. The car, the book, the apple, the office. Ok? Irmão, brother. Brother. Pai, father. Mãe, mother. Se já não tem nada, né? Não tem TH. O with, ele é uma das únicas palavras que ele tem o TH tanto quanto z. Então, em algumas situações, você vai falar with e outros você vai falar with. Então, algumas pessoas vão falar without e outras pessoas vão falar without, que é o sem, que é with com out juntos escritos. Without, without. Alright? Então é isso. TH ou v. TH no meio, mesma coisa. Ou v. TH no final, ou v. Como você vai saber? Praticando e com o tempo você vai memorizar. Você sabe que não é bedroom, é bathroom. E você vai memorizar, então você não vai falar bedroom, você vai falar bathroom. Tu sabe que não vai ser birthday, não é F, tá? Não é D, não é birthday, ou como quase 90% dos brasileiros falam que é birthday. Birthday é dia do pássaro, né? Bird Day, que o D não pronuncia, junto então fica birthday. Happy birthday! Feliz dia do pássaro. Happy birthday. Happy birthday. 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 Happy birthday. Okay? Happy birthday. Bathroom. Through. Throughout. Three. Think. Thought. Então, é isso. 6 dicas. 6 dicas com um pouquinho de bônus para vocês. E aqui eu deixo o meu abraço para todos vocês. Assista essa live outras vezes. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, assista essa live de novo. Anote tudo. Se você chegou e a live já tinha começado, é só esperar ir para a plataforma, ela vai para a plataforma e é só você assistir depois, tá bom? Muito obrigado e eu te vejo numa próxima live. Bye, bye.